Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto hoje é a expulsão de demônios, né? Todo mundo sabe que em nome de Jesus os demônios têm que sair, desde que a pessoa que os expulse tenha autoridade para isso. E essa é a questão. Estamos falando de cristãos, tanto homens quanto mulheres, não necessariamente pastores ou pastoras, mas um crente, uma pessoa cristã, né, que vai expulsar demônio. Mas o que ninguém sabe é que essa pessoa está vivendo um pecado secreto. Ninguém conhece a sua iniquidade. Lembra da história de Acã, lá na batalha de Jericó? Todo o povo pereceu, mas ninguém sabia o que Acã tinha feito. Ninguém sabia. Só o Espírito foi revelar depois da derrota fragorosa que o povo de Israel sofreu. Então, será que esse exemplo bíblico pode ilustrar uma vergonha, uma derrota diante do poder das trevas de uma pessoa que vai militar contra o diabo, vai tentar libertar uma pessoa oprimida pelo diabo ou possuída pelo demônio e o seu pecado secreto vai impedi-la de conseguir isso ou não? Então, a libertação real, quando o crente ou a crente que vai ministrar a libertação vive uma iniquidade que ninguém conhece, o diabo sabe, né? Eu acho. E aí? Já ouvi histórias de que o endemoniado começa a declarar na frente de todo mundo o que a pessoa que o está enfrentando está vivendo secretamente. Será que isso é verdade? Né? E o nome de Jesus? Não é o nome de Jesus que tem poder ou é a santidade da pessoa que está ministrando? Como é que funciona isso na prática, né? E eu não sei. A minha experiência com expulsão de demônios, como bom presbiteriano que sou, é bastante reduzida, né? Mas a gente tem quem entende do assunto, incluindo você. E por isso vamos discuti-lo aqui à luz das Escrituras para chegar à conclusão. Quem vai expulsar demônios? Cristão. Cristão. Porém, em pecado secreto, consegue fazê-lo? A libertação se efetiva ou não? Está no ar? Ou vejam só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, começamos essa edição do programa Vejam Só. E hoje, para tratar desse assunto, nós trouxemos o pastor Luciano Scala, da comunidade evangélica Vale de Bênção. Paz e graça, pastor Luciano. Tudo bem com o senhor? Boa noite, reverendo. Boa noite a todos que estão assistindo. A paz do Senhor. Estamos aqui para dialogar acerca deste assunto. É um prazer, mais uma vez, poder participar desse programa e dialogar acerca dessa questão que é tão maravilhosa e vai trazer, com certeza, luz para a nossa reflexão de hoje. Maravilhosa eu não diria, mas muito útil, né? Agora, pastor, onde fica a comunidade evangélica Vale de Bênção? Bom, nossa igreja fica na Vila Brasilândia, aqui na capital de São Paulo, na rua José Benedito Pinto, número 75. Muito agradecido pela presença do senhor. Eu que agradeço. Do outro lado, nós trouxemos mais uma vez o pastor Everaldo Cândido da Silva. Ele é ministro da Igreja Cristã da Trindade. Paz e graça, pastor Everaldo, tudo bem? Paz e graça, reverendo Weber. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui felizes, né, por poder mais uma vez compartilhar, né, de um tema bastante sugestivo e que gera bastante dúvidas, né, em relação à compreensão do que pode ocorrer, né, em certos aspectos com aquele que tanto está ministrando nessa questão do expulsar, quanto aquele que está sendo liberto, né? Estamos aqui felizes por poder compartilhar e, na melhor maneira possível, contribuir com os telespectadores. E a Igreja Cristã da Trindade, que o senhor pastoreia, fica onde? A Igreja Cristã da Trindade, cujo eu pastoreio, fica em Pirituba, na Avenida Paula Ferreira, número 2809. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou e que apresenta o tema espinhudo de hoje. A batalha espiritual é um tema sempre atual dentro da igreja cristã.
São muitas dúvidas e polêmicas que estão em volta com esse tema. Cada linha protestante acaba por abordar a questão por uma ótica diferente. O fato é que todos acreditam que a batalha espiritual existe e é sim muito real na vida do crente. Hoje, aqui no Vejam Só, iremos entrar nesse debate. Queremos entender um pouco melhor como funciona essa dinâmica da batalha espiritual. Para tanto, iremos usar um exemplo para ilustrar essa situação e colocar tanto os nossos convidados como você, amigo telespectador, para pensar um pouco. Imagine comigo, uma pessoa cristã, em pecado secreto, em adultério, por exemplo, consegue expulsar demônios? Há libertação real nesse caso? Como isso acontece? É possível? Temos, obviamente, muitos detalhes para analisar nesse caso que levantamos. Talvez o principal de todos é o seguinte: quem expulsa o demônio? Quem faz o demônio sair? Somente o nome de Jesus ou o poder de Jesus dado à pessoa naquele momento? Essa definição é importantíssima no nosso debate de hoje, pois ela irá definir toda a continuidade do processo. Por exemplo, se o poder está no nome de Jesus, isso habilitaria qualquer pessoa com fé no poder do nome de Cristo a expulsar o demônio. Isso poderia incluir uma pessoa que não está em um bom momento na sua vida espiritual, como na situação que colocamos. Agora, se não basta o poder do nome, mas também que a pessoa esteja cheia de poder, dado por Cristo, é claro, aí, na situação que colocamos, isso seria impossível, pois o pecado seria um bloqueador desse poder. A falta de santidade irá atrapalhar e o demônio poderia até desafiar ou envergonhar essa pessoa por conta do pecado que está cometendo. Esses são apenas alguns detalhes sobre o tema proposto. Muitas outras questões serão analisadas e irão auxiliar a esclarecer todas as nossas dúvidas. Por isso, fique ligado. O Vejam Só de hoje está apenas começando. Antes de falar de como expulsar demônio, vamos falar de como expulsar doença, né? Usando o que Deus criou, que é o óleo de peixe, o famoso ômega 3, como um elemento principal ou muito importante para a manutenção da sua saúde. Por isso, você precisa escolher com critério a marca que você vai usar, né, Jéssica? Com certeza, gostei, pastor Eber, isso é verdade, viu? Não é só a gente que está falando isso, não. Por isso que vários estudos e pesquisas já comprovaram que o ômega 3 da Fontale é o único no mercado microfiltrado. Ele elimina aqueles metais pesados, então você vai sentir mais leve. Ele é rico em EPA e DHA, trata e combate mais de 40 tipos de doenças. Ele também tem uma nova fórmula de antirrefluxo que faz com que o seu organismo tenha uma melhor absorção, independente da idade. Você vai conseguir ver, sentir os resultados no seu corpo na primeira semana de uso. É muito rápido. Pois é. A Fontale é muito criteriosa, já aprovou o ômega 3 dela junto da Anvisa e do Ministério da Saúde e busca matéria-prima lá nos peixes que habitam na região da Noruega, porque o óleo desses peixes é melhor, já que as águas são mais frias e profundas. Isso é verdade. Além disso, é um produto seguro. Como o pastor Eber disse, eu repito, é aprovado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, trata e combate mais de 40 tipos de doenças. É importante a gente frisar isso, porque, por exemplo, você que sofre ou quer se prevenir contra doenças inflamatórias, fibromialgia, osteoporose, artrite, artrose, ele vai te ajudar. Assim como também ajuda na circulação do sangue, prevenindo outras doenças relacionadas como, por exemplo, ao infarto, AVC, derrame. Vai diminuir a taxa de triglicérides e colesterol ruim. Dê tchau ao Alzheimer, ao Parkinson. Sabe o que vai te ajudar também? A combater insônia. Ou seja, você vai dormir melhor durante a noite e vai ter mais disposição no dia a dia. Ligue agora e peça o legítimo ômega 3, que é o da Fontale. 0800 491 1000.
0800 491 1000. Ligue, peça o ômega 3 e peça a promoção, o presente que ela vai dar para você por ser telespectador ou telespectadora do Vejam Só, certo, Jéssica? Claro, pastor Heber, calma, tem promoção, mas é só para os 100 primeiros, que a gente sabe que é muita gente que liga, participa, então só os 100 primeiros que ligarem agora, 0800 491 1000 e garantir o tratamento família, vão ganhar de brinde, olha só, o emagrecedor natural da Fontale, que elimina de 7 a 10 quilos em apenas um mês. Ou então você pode escolher o Carticalcio da Fontale, que é considerado o suplemento alimentar ideal para prevenção e tratamento da perda óssea. Garantiu o kit família, ficou entre os 100 primeiros, escolhe um desses brindes e ainda tem um brinde surpresa. Esse é surpresa, você só vai ganhar se você ligar, tá lá. 0800 491 1000, deixa o telefone tocar 2 vezes, o seu número vai ficar no computador da Fontale, aí sim, um consultor de saúde retorna a ligação. Então, deixa o telefone tocar 2 vezes, tá bom? É muito simples, assim como as formas de pagamento. Ah, eu prefiro pagar no cartão de crédito. Não tem problema, você vai ter desconto. Ah, eu sou aposentado, pensionista e tenho mais de 60 anos. Eu também tenho desconto, mas é claro, são descontos especiais para você. Ah, mas não tenho cartão de crédito, não sou aposentado, não tenho mais de 60 anos. Não tem problema também não, pastor Heber. Aqui a gente consegue atender todo mundo. Pode pagar no boleto bancário também, até 6 vezes e sem juros. Mas você não pode se enganar na hora de fazer uso do ômega 3. Tem que usar o legítimo, que é... o da Fontale, porque ele é 100% confiável, já que ele tem compromisso de qualidade com a sua saúde. Isso mesmo. Obrigada, pastor. Tchau. Bom, vamos então começar a nossa conversa. Pastor Luciano Scala, da comunidade evangélica Vale de Bênção. A sua comunidade é pentecostalizada ou avivada, né? Como Isso. se costuma dizer. Exatamente. Que é um ambiente onde normalmente existe muito mais situações em que os demônios se manifestam. Exato. Do que nas igrejas históricas, não é isso? Então, como é que o senhor, na sua primeira fala, responderia a pergunta tema, né? Uma pessoa cristã que esteja em pecado secreto, ela vai conseguir libertar o endemoniado? Bom, reverendo, nós temos alguns exemplos bíblicos, né? Que ocorreram de pessoas que foram libertas dos demônios e nós enxergamos, através da luz da Bíblia, que foram pessoas libertas, onde aqueles que oraram eram pessoas que estavam realmente qualificadas a isso. Eram pessoas que estavam debaixo da direção de Deus. Temos exemplo também, por exemplo, em Atos, quando fala que, em Atos 19, onde fala que tentaram se expulsar, até usando o nome de Jesus, mas não conseguiram, os filhos de Cefas. Então nós sabemos, através da luz da Bíblia, que a libertação, ela ocorre a partir do momento que aquela pessoa que ora, ela esteja cheia da presença do Espírito Santo. Porém, também nós precisamos ressaltar que a pessoa não é o demônio não é expulso da pessoa, porque aquela pessoa que orou, ela está num nível de santidade, um nível, colocamos assim, acima dos demais, e por isso que ela está qualificada a isso. Existe a ação do Espírito Santo, mas a ação do Espírito Santo ocorre através daquele que está realmente ligado em comunhão com Deus. E para estar em comunhão com Deus, certamente a vida de pecado não combina. Então, ao meu ver, a pessoa é liberta quando aquela pessoa que ora, ela está em comunhão com Deus. Esse foi o pastor Luciano Scala, da comunidade evangélica Vale de Bênção. Vamos ouvir agora o pastor Everaldo Cândido da Silva, que também faz parte de uma igreja avivada, né? A Igreja Cristã da Trindade, e onde existe libertação de forma mais comum do que na minha igreja, por exemplo, né? Que é a Presbiteriana Independente. Não é que os crentes da Presbiteriana Independente sejam presos, é que o diabo tem uma preferência pelos frequentadores das igrejas pentecostais, né? Vamos lá. Pastor Everaldo, como é que o senhor responde a pergunta? Pastor Heber, eu concordo em partes com o que o pastor Luciano falou. O que ele pontuou, eu entendo que é a regra. Mas
existem as exceções. A primeira coisa que eu quero colocar é que a libertação, ela não se dá apenas pelo fato da pessoa que está orando pela expulsão do demônio ser uma pessoa que está em comunhão ou não com Deus, porque a libertação do endemoniado não depende da pessoa que está orando. Sim, de uma ação divina, isso eu concordo, e com a continuidade de vida que ela vai ter a partir daquele momento. Nós vamos ver Jesus libertando pessoas em algumas ocasiões no Novo Testamento, em que ele orientava as pessoas a não pecar mais, para que algo pior não viesse a acontecer. Então, a libertação da pessoa não está condicionada à santidade de quem está orando, mas a uma ação divina e uma continuidade de caminhada na presença de Deus. Agora, é possível que uma pessoa em pecado secreto, um cristão em pecado secreto, expulse um demônio de outra pessoa? É possível. É possível que isso aconteça. Porque se formos avaliarmos, é que a igreja, pelo menos dentro do senso comum, ela costuma caracterizar o pecado como pecado escondido, o pecado de adultério. Mas é só pecado de adultério que é pecado? Uhum. Existe uma quantidade de pecado que talvez não conseguimos enumerar aqui. E se qualquer cristão dependesse de um estado de santidade para expulsar demônio, o demônio não ia sair de ninguém. Porque nenhum cristão ele está em esse estado de santidade. Todos eles cometem os seus erros. Alguns maiores, outros menores, mas todos cometem o seu erro. A expulsão do demônio se dá, a sua característica principal é pelo nome de Jesus, não pelo grau de santidade de quem está expulsando. Esse foi o pastor Everaldo Cândido da Silva, da Igreja Cristã da Trindade. E agora eu quero saber a sua resposta aí de casa. Lá no facebook.com/programa Vejam Só, tem a nossa pesquisa de todas as noites. A pergunta é a mesma do tema. Uma pessoa cristã em pecado secreto consegue expulsar demônios? Há libertação real nesse caso? O que você vota? Sim ou não? Né? E no final da gravação, a gente vai ver o resultado parcial dessa nossa pesquisa, tá bom? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu falo da grade, porque agora eu quero chamar a sua atenção para um problema que muita gente tem, principalmente quem mora nos grandes centros urbanos e vive correndo para cima e para baixo, que nem doido ou doida, né? Que são os lapsos de memória, os esquecimentos, o estresse, né? Esgotamento nervoso, como se falava quando eu era criança. Né? Tudo isso é sinal de desgaste do cérebro, mas tem solução e não é remédio. André, paz e graça. Paz e graça, pastor. Boa noite para você que acompanha agora o programa. Falou muito bem, não é remédio. Aqui nós temos um tratamento natural aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde que tem como objetivo cuidar da manutenção, tudo bom? Boa noite, da nossa saúde cerebral. Você comentou muito bem, as pessoas, esse corre-corre louco do dia a dia, a gente não consegue comer todo dia no mesmo horário, comer tudo que a gente precisa e aí junta o corre-corre, o estresse, a poluição, a má alimentação, inclusive, o organismo vai enfraquecendo, né? Ele vai ficando aí meio que debilitado mesmo, principalmente o nosso cérebro, que precisa de vitaminas específicas, vitaminas que nós reunimos aqui, ó, no Max Memory. E o que esse tratamento vai fazer por mim, faz por mim e fará por você também? Melhorar a sua velocidade de raciocínio, mandar o desânimo embora, tirando aí o seu cansaço mental, que é pior que o cansaço físico, né? Muito pior. Se a cabeça não tá boa, né? Você não quer nem levantar da cama, né? Você não tem ânimo para fazer absolutamente nada. Verdade. Vai melhorar também a sua capacidade no entendimento das informações, na hora de absorver as informações também. Pequenos esquecimentos com muita frequência não são normais. A gente tem que ter uma atenção especial em relação ao mal de Alzheimer, gente, que é uma coisa seríssima.
está aqui um tratamento também preventivo, diminuindo o risco ao mal de Alzheimer. E o bacana, são só 2 cápsulas por dia, logo pela manhã, você já vai começar a notar em pouco tempo aí essa melhora, esses benefícios entrando em ação. Inclusive, eu falo de boca cheia, o índice de recompra do Max Memory vem aumentando a cada dia. As pessoas estão se tratando, estão se cuidando e, é claro, né, voltam a comprar porque notam no dia a dia o quanto ele é bom. E é isso que eu desejo a você. Estamos de plantão agora para te explicar quais são essas vitaminas? O que tem aqui dentro do frasco do Max Memory? A ligação é de graça para qualquer lugar do Brasil. Pode ligar, 0800 942 4400. Se o pastor me permitir, nós temos um vídeo. Vamos assistir juntos. Atenção, você está com falha de memória, dificuldade de concentração, se irrita facilmente. Falhas de memória podem nos afetar em todas as fases da vida. É por isso que Max Memory pode ser usado por pessoas de qualquer idade para reativar o desempenho do cérebro, principalmente jovens que precisam de potência máxima nos estudos. Ligue e peça já seu Max Memory. Você só encontra aqui no 0800 942 4400. Ligue 0800 942 4400. Pega o telefone e liga lá agora, mas fale a senha. A senha é Eber do Vejam Só. Quem falar, o que acontece? Frete grátis para o Brasil todo, um prazo de 45 dias para começar a pagar no boleto bancário, ou então, um desconto max, se o pagamento for no cartão de crédito. Mas fala quem está assistindo, Pastor Eber, aqui do Vejam Só, tá bom? Tá vendo? Não perde mais tempo. Qual é o telefone? 0800 942 4400. Valeu, André. Obrigado, pastor. Fica com Deus. Boa noite, pastor Eber e todos vocês que estão acompanhando o programa Vejam Só. Eu estou aqui mais uma vez para trazer uma dica especial para vocês. Hoje eu quero falar sobre um dos melhores livros que eu já li, do autor T.L. Osborne, que vai te ajudar, que me ajudou, que nos desperta para fazermos um evangelismo, para acordarmos e levarmos as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, a palavra de Deus. O livro se chama Impacto e é exatamente isso que ele vai causar na sua vida, um impacto. E você vai aprender a palavra de Deus e vai querer sair evangelizando as pessoas, falando deste grande amor de Deus. Então, para você que deseja saber mais sobre esse livro, que deseja ler este livro, ele está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô, mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, no momento mais bacana do programa, que é quando você dele participa, mostrando seu rosto, dando seu recado. Exorto você, gostou da palavra? Palavra bíblica, né? A participar do nosso Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Faz seu vídeo, grava seu vídeo, as instruções estão no Facebook, né? Para que você possa mandar para nós o seu recado, sua reclamação, sua sugestão de tema, sua observação, enfim. Diga quem você é, de onde você mora. Se você quiser, fala da sua igreja também, né? Eu sou da igreja tal. Enfim, manda para nós. Tem presente bom. Olha lá, o livro autografado do pastor Vailate sobre o livro de Jonas, né? Que o pastor Vailate prova, vou usar a palavra cientificamente, né? Por meio da literatura, dos estudos literários, que o livro bíblico de Jonas é histórico. Não é lenda nem alegoria. Aliás, a argumentação dele é excelente, um livro muito bom. Tem, inclusive, uma tradução particular do livro, a partir do hebraico, para o português, né? Muito elucidativo. E tem os outros presentes do Shopping do Povo. Todo mundo, para quem está participando desse momento aqui do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Então, manda seu vídeo, manda a sua foto, tá bom? Vai ser no Natal o nosso sorteio. A primeira foto de hoje vem do Maranhão, lá de Matões. O Leandro Silva, nosso telespectador. Valeu, Leandro. Grande abraço. Deus te abençoe grandemente. É o povo do Maranhão, que eu ainda não conheço.
Aqui em São Paulo, a Loide Santos, né? No dia que o Zeca estava apresentando. Valeu, Loide. Deus te abençoe. Fica o convite para você vir assistir a gravação ao vivo aqui, já que você mora em São Paulo, tá bom? No litoral paulista, em Ubatuba, lugar lindo, maravilhoso. Deus me deu grandes experiências lá, né? Eudicizino do Prado é telespectador nosso lá. Valeu, Eudi. Obrigado aí pela sua audiência e pelo seu gesto. Em Tamandaré, em Pernambuco, o Jorge Melo, a Thaisa Souza e o filho Benjamin. Olha a alegria dessa família assistindo ao Vejam Só, né? Nesse horário, imagina só, hein? Lá em Pernambuco, Tamandaré, estado maravilhoso, povo bom, forte, né? Um ósculo santo para essa família e principalmente para o filhote Benjamin. E aqui, em Guarulhos, na Grande São Paulo, nós temos a Carolina Correia e o Humberto Correia. Olha que casal bonito, né? Deus abençoe vocês, Carol e Humberto. Como moram perto de São Paulo, se quiserem vir assistir a gravação ao vivo, é só combinar com a Débora pelo Facebook, tá bom? Vamos lá. Eu fiquei devendo a grade, né? Academia Teológica da Graça de Deus, a grade, está esperando o seu contato para você planejar o início do ano já estudando a Bíblia. O telefone é 0 operadora 11 3115 0819, 3150819 em São Paulo, liga no horário comercial, diz aonde você mora, em qualquer lugar do Brasil, e eles vão indicar a unidade mais próxima de você para fazer o curso bíblico. Tem em todas as filiais. E outros cursos existem, mas aí depende do lugar que você mora, tá bom? Um monte de cursos diferentes. Inclusive, o curso de oratória, né? Para quem quer falar em público, para quem quer dar aula, para quem quer pregar, para quem quer vencer a timidez, tem o curso de oratória, muito bom, 2 semestres e vários outros que a grade oferece. Pede, depois de você disser onde você mora, você pede para dizer quais são os cursos que estão disponíveis para você na sua região, tá bom? Vamos lá. Pastor Luciano Scala, o senhor disse que para a pessoa expulsar o demônio, ela tem que estar na plenitude do Espírito Santo e tudo, né? Eu acredito que a pessoa ela deve estar em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Tá. Mesmo porque a libertação é um processo, né? E o primeiro passo é esse, desse processo. Acontece que o pastor Everaldo, ele disse que se isso fosse assim, ninguém conseguiria expulsar demônio, porque a gente está sempre devendo alguma coisa para Deus. E aí? Eu entendo a colocação, né? Mesmo porque esse nível de perfeição que a pessoa às vezes imagina, né, que seja necessário para se orar e se libertar, não é alcançável, mas acredito que a comunhão com Deus, qualquer pessoa, a palavra de Jesus, o nome de Jesus não é uma mágica onde qualquer pessoa pode se utilizar, mesmo porque nós temos exemplos bíblicos de pessoas que não conseguiram, orando, determinando no próprio nome de Jesus. Então, acredito que aí já mostra, né, até pelos exemplos daqueles que oraram e viram as pessoas sendo libertas, foram pessoas que estavam em comunhão. Foram homens que estavam ali cheios do Espírito Santo. Então, acredito que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela pode pecar, é claro que ela peca, né? Mas ela tem uma vida de comunhão. É diferente de se imaginar uma pessoa onde qualquer pessoa pode se fazer. Pelo menos é o meu modo de ver, né? E o senhor, pastor Everaldo, esse exemplo que ele cita dos filhos de Seva, né? Eles invocaram o nome de Jesus e até o de Paulo. Se deram mal, né? E se deram muito mal. E aí? O senhor falou que o poder está no nome de Jesus? Sim. O que eu tenho a colocar é o seguinte, pastor Heber. Se eu digo que uma pessoa com um pecado oculto não pode expulsar demônio, e houver uma ocasião em que alguém com um pecado oculto expulsar o demônio, então a teoria ela cai por terra. Certo. O que eu não afirmo é que todo mundo expulsa. Essa não é a minha afirmação. O que eu estou dizendo é que uma pessoa, mesmo que em pecado oculto, ela pode expulsar demônio.
E eu quero chamar a atenção para a leitura de um texto aqui, de Mateus, capítulo 7, o versículo 21 ao 23, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muito naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse texto aqui, ele é muito claro com relação a esse grupo de pessoa que chega diante de Jesus. E em nenhum momento Jesus ele aponta para uma inverdade em relação às afirmações que são feitas por este grupo. Porque não apenas expulsar demônios, mas são muitas realizações feitas por eles e realizações elogiáveis. Pregaram, expulsaram demônios, até mortos ressuscitaram. E qual é a resposta de Jesus para esse grupo? Eu nunca conheci vocês. Logo, nós verificamos que não havia comunhão nenhuma desse grupo de pessoas em relação a Cristo. Não havia comunhão. E como é que os milagres foram feitos? Então, aí é outra discussão a ser estabelecida. Tá, mas então vamos ficar com os demônios. Eles expulsaram demônios. Expulsaram. Como? Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder... E os filhos de Seva, por que não conseguiram? Então, a questão, a gente vai deparar com dois grupos de crentes, por exemplo, cristãos, que andam em comunhão com Deus, andam com uma vida equilibrada, e mesmo assim, um pode expulsar e o outro não. Os critérios de coisas que acontecem dentro do campo sobrenatural, eles não são explicáveis. Nós não conseguimos explicar o porquê que o milagre acontece com realização na vida de um e não na vida do outro. São coisas que não dá para explicar de maneira lógica. O que eu quero chamar a atenção também é que o caso dos filhos de Cefa, eu quero chamar a atenção porque essa era uma prática da antiguidade. Então, além dos filhos de Cefa, haviam outras pessoas que tinham essa prática do exorcismo naquela época. Então, era algo praticado. A prática do exorcismo ela não se dá a partir do cristianismo. É algo que acontece mesmo antes do cristianismo. Então, eles, no caso, esses filhos de Cefa, eles assim fizeram em nome de Jesus, e eles dizem que Paulo pregava. Porque o que acontece? Na antiguidade, alguns exorcistas, na hora de fazer essa expulsão de demônios, eles faziam uso do nome de vários deuses, com o receio de que pudesse esquecer o nome de algum. E aquele Deus que eles invocassem, que tivesse mais autoridade, esse demônio saía em nome daquele Deus que ele colocou. Então era comum deles fazerem a apelação em nome de vários deuses. E no caso dos filhos de Cefa, eles fazem em nome de Jesus que Paulo prega. Claro, para eles naquele momento não deu certo, mas isso era uma prática comum da sua época. O que o senhor tem a dizer, pastor? Bom, eu entendi a fala do pastor. Bom, eu vejo dessa maneira. Eu acredito que a libertação, nós estamos falando de cristãos, nós estamos falando daqueles que estão com uma vida descompromissadas com Deus. Eu até acredito que uma pessoa que esteja no mínimo do seu juízo e que tenha um pouco de consciência das realidades espirituais, ela nem entra numa dessas. Ela nem se arrisca, ela nem se coloca numa situação como essa. Mesmo porque eu, particularmente, já tive exemplos, já vi pessoas que não conseguiram expulsar, mesmo utilizando o nome de Jesus. Apesar que eu não quero usar a minha experiência como uma regra, né? Eu estou usando os parâmetros bíblicos, né? Eu acredito que o exemplo lá de Atos 19 seja um exemplo clássico. Talvez seja um dos exemplos mais claros. E essa pessoa que o senhor sabe que não conseguiu expulsar, ela estava em pecado? Eu não sei da vida da pessoa, mas eu sei, sim, que a pessoa orou e a pessoa não foi liberta. Nós temos até um outro exemplo, também nos evangelhos, quando Jesus ora pelo demoniado, por aquele jovem que estava
possesso. Lunático. Exatamente. E os discípulos também tentaram orar. E não conseguiram. E não expulsaram. Então, assim, por que eles não conseguiram? Jesus vai completar. Existem castas de demônios que eles não saem se não tenha o jejum, que não tenha essa comunhão. Por isso que eu acredito, olhando para esses exemplos, tanto esse do Evangelho como esse de Atos, que é necessário sim uma vida de comunhão, uma vida de santidade na presença de Deus. Não estou dizendo que é uma vida de perfeição, porque não seria incoerente de dizer isso. Então tem que estar num nível de perfeição para conseguir libertar, mesmo porque ninguém conseguiria. E nós sabemos que a ação do Espírito Santo, ela ocorre pela misericórdia, porque nós não somos merecedores. Mas essa comunhão, eu acredito que ela seja necessária. Agora, já que o senhor está falando tanto dos filhos de Seva, aquilo que aconteceu com eles pode acontecer com uma pessoa hoje? Ela vai expulsar o demônio e ela fica endemoniada? Bom, é uma outra situação, eu nunca vi acontecer isso, né, de alguém orar por uma outra pessoa, por alguém, e ela ficar possessa por demônio. Justamente por isso, as experiências que eu já tive, tanto de orar por pessoas possessas e de ver também outras pessoas fazendo esse processo, eram pessoas que estavam na presença de Deus. Eu particularmente não acredito que um pastor ou alguém vá orar por uma outra pessoa e porque tem um determinado problema, porque ela contou uma mentira durante o dia, o demônio vai entrar nela. Eu particularmente não acredito nisso, que seria E nem capaz. denunciar a mentira? Bom, daí já é uma outra situação que já ouvi casos de acontecer isso. Da pessoa ir orar pelo demônio e o demônio acusar a pessoa. Isso eu já vi exemplos. E como é que faz nessa hora? Geralmente, bom, pelo menos na situação que eu vi, existiam outras pessoas que estavam ali também, que oraram e a pessoa foi liberta. E o primeiro ficou envergonhado? Ah, fica, né? Mas não ficou endemoniado? Não, endemoniado não, mas ficou envergonhado. O senhor concorda que o diabo fala do pecado secreto? Concordo, fala. Mas, independente disso, se houver essa continuidade da imposição do nome de Jesus, o diabo ele sai. Ele sai e fala, eu vou sair, mas eu vou falar. Ele pode... É por aí? Essa é a missão dele. A Bíblia diz que ele o acusador. A Bíblia diz que ele é o acusador. É a missão dele nos acusar das nossas falhas. Mas ele é o pai da mentira, quem que vai acreditar nele? Pois é, justamente. Mas quando ele fala, todo mundo acredita. Né? Se ele falar de pecado, todo mundo acredita. Ele é o nosso acusador. A questão, pastor Hebe, é assim, eu não tô fazendo aqui uma apologia a não viver em santidade, que isso é uma questão primordial para a vida de um cristão, viver em santidade. O que eu quero colocar aqui é que alguém com um pecado oculto, ela pode sim expulsar. Porque se a Bíblia apresentar um exemplo que seja que aconteceu, então nós podemos dizer que pode. Nós não estamos afirmando que em todas as situações irão ocorrer, porque pode ter ocasiões que não expulsarão. Pelo contrário, essa pessoa sairá desse ambiente envergonhada. Mas se a Bíblia apresentar um exemplo que seja que aconteceu, então nós podemos dizer que aconteceu. E a leitura do texto a qual fizemos menção, ela é muito clara. E não é uma pessoa. Jesus diz que muitos dirão a ele. Muitos dirão a ele. Esse princípio também não se dava apenas no Novo Testamento. Se nós formos observar a história da igreja, nós também iremos verificar fatos semelhantes a esse. Por exemplo, os pais da igreja também, eles tinham essa consciência de que até mesmo um crente com pecado oculto, ou pior, até mesmo um pagão, poderia acontecer isso. Isso é muito claro numa discussão que acontece de Orígenes com Celsus. E Orígenes, no seu livro Contra Celsus, que era um apologista, né, cristão, Celsus, dentro das acusações que ele fazia ao cristão, ele atribuía alguns milagres a Esculápio e a Apolo, deuses da mitologia grega. E no seu livro Contra Celsus, quando Orígenes ele vai refutar as acusações
de Celso, Orígenes, ele procurou responder os seus argumentos da seguinte maneira. Destes milagres ter ocorrido, ele diz, o que ele limita-se a afirmar. Orígenes, abre aspas aí. Esse poder curativo não é em si mesmo bom ou mal, e está ao alcance de ímpios, assim como os das pessoas honestas. Isso diz Orígenes no seu livro Contra Celsos. Então, até mesmo os pais da igreja, eles tinham esse entendimento de que um cristão em pecado, oculto, ou até mesmo um pagão, ele poderia fazer um milagre. A gente vai ter que se aprofundar isso no próximo bloco. Mas antes, deixa eu pôr aqui algumas opiniões dos telespectadores. O Ricardo Andrade publicou o seguinte: quem tem o Espírito Santo pratica boas obras e não más. Basta estudar os frutos do Espírito que dá para compreender isso. Quando uma pessoa que tem pecado escondido tenta expulsar um demônio, o demônio revela esse pecado e envergonha ao que está com o pecado escondido. André Santos: não existe um só homem sem pecado. Uns se prostituem, outros roubam, alguns mentem, invejam, e a grande maioria sente rancor e ódio pelo seu próximo. Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus, revelada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se não fosse assim, nenhuma alma se salvaria. Então, André, nós não estamos falando de salvação. E o sacrifício de Jesus na cruz cobre todos os pecados de quem nele crê, né? Nós estamos falando de autoridade diante do demônio. Cleiton Rocha: a autoridade está no nome de Jesus. Com isso, não estou dizendo que o cristão não deve abandonar o pecado e viver uma vida santa. Porém, eu acredito que uma pessoa em pecado pode repreender um espírito maligno em uma pessoa, porque a obra é de Cristo. Bom, no próximo bloco, a gente vai tratar, por exemplo, por que tem que fazer jejum e oração para expulsar demônio? Não basta o nome de Jesus? E se o pecado não for secreto? Conheço, são poucas, é lógico, mas eu conheço algumas situações em que a igreja conhece o pecado do pastor, é conivente, tolera, e aí, tem libertação real ou não? Né? Enfim, daqui a pouquinho a gente vai ver. Agora a gente vai assistir ao vídeo que o Elias Gomes, lá de Juazeiro do Norte, no Ceará, nos enviou. Vejam só. Boa noite, meu nome é Elias Gomes, sou de Juazeiro do Norte, no Ceará. Eu gostaria que tivesse um debate a respeito do arrebatamento, se era secreto ou não. E eu gostaria também, se fosse possível, que os debatedores fossem um da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois eles defendem que o arrebatamento não é secreto. É isso, boa noite. Não são só eles que defendem que o arrebatamento não é secreto, não, viu? Não são só os adventistas, não. Mas a gente pode pautar o tema sim, e a gente vai fazê-lo assim que for possível, tá bom? Muito obrigado. Você siga o exemplo do irmão. Manda seu vídeo, sua sugestão, né? Para que a gente possa exibir aqui. Ficamos conhecendo os nossos irmãos e ouvindo a voz deles. A gente vai para o intervalo, volta já. Boa noite, Pastor Éber e todos vocês que estão acompanhando o programa Vejam Só. Eu estou aqui mais uma vez para trazer uma dica especial para vocês. Hoje eu quero falar sobre um dos melhores livros que eu já li, do autor T.L. Osborne, que vai te ajudar, que me ajudou, que nos desperta para fazermos um evangelismo, para acordarmos e levarmos as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, a palavra de Deus. O livro se chama Impacto e é exatamente isso que ele vai causar na sua vida, um impacto. E você vai aprender a palavra de Deus e vai querer sair evangelizando as pessoas, falando deste grande amor de Deus. Então, para você que deseja saber mais sobre esse livro, que deseja ler este livro, ele está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô, mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. Estamos de volta com o programa Vejam Só, discutindo hoje se uma pessoa que é cristã, tanto homem quanto mulher, né? E que esteja vivendo um pecado secreto, se ela tem autoridade para fazer libertação.
Pastor Luciano, o senhor questiona essa condição, né? O senhor disse que não. Essa pessoa que tem pecado secreto não vai conseguir. Eu acredito que é necessário essa comunhão com Deus, e até recomendo, se a pessoa estiver numa situação assim, que nem vai fazer nenhum processo de libertação, porque pode ser envergonhado, e isso pode trazer retaliações para a vida da pessoa, problemas, vergonha, exposição, que é algo que pode ser evitado. Então, se a pessoa está fora da comunhão com Deus, eu já nem recomendo que ela faça um trabalho de libertação. Tá, mas e se ela não tiver como escapar? Porque, vamos supor, é um pastor, está lá na igreja, ninguém sabe o que ele está vivendo e tal, ele está tentando sair fora, mas não consegue, a carne é fraca, aquela história. Aí aparece um endemoniado no meio do culto. O que ele vai fazer? Vai chamar outra pessoa? Eu acredito que a pessoa, esse pastor, essa pessoa, estando numa situação como essa, é pega de surpresa, é num momento que está numa casa, está até na igreja, e acontece isso, eu acredito que Deus age pela sua infinita misericórdia. Porém, eu não recomendo que a pessoa, estando numa situação como essa, com essas situações de pecado oculto, com brechas, que ela deve sim entrar em processo de libertação, porque isso pode trazer problemas para ela. O senhor falou em retaliação, o que pode acontecer? A exposição, uma delas, ela ser envergonhada, a pessoa ela se sentir amedrontada com a situação e ela não ter autoridade de orar e expulsar, a pessoa ela ficar em dúvida. Isso pode acontecer, porque a pessoa ela pode colocar na cabeça dela, mas eu vou orar e vou ser envergonhado. Então é o tipo de situação que ela pode evitar. Se ela pode evitar, ela evita. Mas se está numa situação que acontece, eu acredito que pela misericórdia de Deus, Deus pode agir, é claro que pode. O que o senhor pensa disso? Eu penso que toda a ação, ela é oriunda de uma provisão divina. O pastor, o irmão, a irmã, ele é um mero participante dentro dessa ação, e que ele não é o ponto principal para que haja essa transformação. Eu nem aponto, eu nem coloco como libertação, porque libertação já é um processo e ela não se dá, pode ser que dê instantâneo, mas geralmente está relacionado com um processo, né? a uma vida contínua na presença de Deus. Então, o que eu vejo é que a ação de Deus naquele momento é o que vai fazer o demônio se retirar. Porque nós estamos limitando o pecado a um acontecimento único, que a igreja, ao longo da história, caracterizou como um pecado maior do que o outro, vamos usar essa expressão. Contudo, todo o pecado vai fazer com que o cristão ele perca a comunhão com Cristo. Todo o pecado, independente dele. Então, qualquer pessoa que nós sabemos que comete os equívocos do seu dia a dia, que faz parte da natureza humana, se isso for uma afirmação verdadeira, então qualquer pessoa está desabilitada a expulsar demônio. Não existe mérito na pessoa. Não há mérito no pastor, não há mérito no irmão, não há mérito na irmã para poder expulsar o demônio. Todo o mérito é de Deus. Então, como é que o senhor explica a situação lá que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio do lunático? E aí eles perguntar, Jesus deu um sabão neles lá, né? E aí ele falou assim, mas mestre, nós tentamos. Aí Jesus falou, que tem algumas castas que exigem jejum e oração. Isso aí não é consagração? Sim. A consagração, ela é sempre muito bem-vinda. Até por eu fazer parte de uma igreja de um viés pentecostal, oração, jejum, tudo isso faz parte da vida do cristão. Entendemos que deve fazer parte da vida do cristão. Mas não será apenas por causa do jejum e da oração
que o demônio ele sairá. Isso faz parte do pacote. O jejum e a oração faz parte do pacote. É necessário que isso seja feito. Porque quando o cristão ele vive em oração e tem uma vida de jejum, a prática do jejum, seja lá qual seja ele não vai estar em pecado secreto, pastor. Isso não porque tem... uma coisa ou outra. Não, isso não tem nada a ver, pastor. Como não? Não. O crente vai fazer jejum e... Comete. Pecado secreto? Nós estamos falando... Quando a gente fala em pecado secreto, é porque ele não pode ser público, certo? Sim. Então nós estamos falando... o adultério é o que a gente mais pensa, né? Porque a gente só pensa naquilo. Mas pode ser, por exemplo, corrupção. Sim. Certo? Pode ser crime. Certo? Pode ser crime. Pode ser homossexualidade. Pode. Tá cheio de crente dentro dos armários aí, né? Dentro das igrejas. E aí? Ninguém sabe. Pastor, nós vamos ver muitas pessoas com essas condições a qual o senhor apontou e acreditando dentro da sua interpretação que Deus ele é misericordioso para perdoar ela, mesmo diante de tudo isso. Você vê muito a expressão de pessoas que acreditam não, usam essa expressão de que o amor de Deus supera todas essas questões. E supera mesmo. Sim, então por isso elas continuam orando e continuam jejuando. Ah, tá. O que eu estou afirmando aqui, eu não estou colocando uma regra, eu não estou dizendo que todas as pessoas podem continuar, que se expulsar o demônio vai acontecer. Mas não é porque expulsou o demônio que está salvo, né? Não é porque expulsou o demônio que está salvo, até porque Jesus vai dizer abertamente para esse grupo de pessoas que nunca conheceu elas. Entendi. Nunca conheceu elas. O Afonso Miqueias Mota, ele diz assim, todo poder o Pai me deu, a autoridade é Jesus, mas eu tenho que andar em santidade também. Mas a obra quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo? É o Espírito Santo que expulsa o demônio? Na verdade, o que expulsa o demônio é o nome de Jesus, né? Mas é claro que a pessoa cheia do Espírito Santo. Quando Jesus fala para os discípulos que eles seriam cheios justamente para isso. Marcos 16 fala que era para expulsar os demônios e curar os enfermos, né? Dentro da missão do ID estava colocado isso. Célio Benvenuti. Eu sempre entendi que é preciso ser um crente de oração e jejum, cheio de Espírito Santo para conseguir expulsar, senão pode passar vergonha. Roni Souza. Consegue sim, porque o capiroto vai enganar a pessoa para ela pensar que está tudo bem e que Deus está com ela. Mas, na verdade, o mal só saiu por causa do nome de Jesus e também para a pessoa achar que está bem. Esse é o caso de muitos apóstolos. Não os de Jesus, né, o Rony? Tem dó. Certo? Como é que o senhor entende esse versículo que o pastor leu de muitos me dirão naquele dia em teu nome expulsamos demônios? Eu acredito que, na verdade, não só o milagre ele não está reservado apenas, só acontece milagres dentro de uma igreja evangélica? Não. A gente vê milagres em muitos outros lugares também. Acredito que essa manifestação miraculosa, ela não é determinante para dizer que a pessoa ela vai ser salva. Pessoa que, por exemplo, que fala em línguas, é uma evidência que ela vai ser salva? Não. Uma pessoa que profetiza, uma pessoa que tem adivinhações, uma pessoa que faz uma cura, que coloca a mão e a pessoa é curada, significa que essa pessoa é salva? Não. A salvação é uma outra situação, né? Mas, pelo menos é o que eu entendo desse texto. Então, existem pessoas que até fazem a manifestação até de expulsar um demônio, porque o demônio ele não se manifesta apenas dentro de uma igreja evangélica pentecostal. Ele manifesta em vários outros lugares. E tem pessoas que conseguem acalmar, tem pessoas que conseguem simplesmente exorcizar, mas o demônio continua ali. A libertação em si não ocorre. Bom, vamos ver o que disseram para o nosso querido Zeca lá na Crentolândia. Que esse assunto todo mundo entende, né? Uma pessoa cristã, mas ela está em pecado. Na sua opinião, ainda assim, ela consegue expulsar o demônio? Eu acredito que não, porque ela já está sendo usada por ele. Não, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então tem que confessar. Eu acredito que sim, dependendo
porque na verdade não é a pessoa, né? É o nome de Jesus que se expulsa o demônio, né? A pessoa às vezes fala, mas eu não consigo expulsar um demônio porque eu tô meio lá e meio cá. Mas o nome de Jesus tenho certeza que sim. Eu acredito que sim, porque ela vai estar expulsando em nome de Jesus, né? Então é através do nome de Jesus que eu acredito que esse espírito maligno ele vai ser expulso. Não consegue. A pessoa tem que se libertar primeiro, aceitar Jesus, para depois dar continuidade a esse procedimento. Então, eu entendo que o nome de Jesus ele pode fazer esse trabalho, né? A pessoa ela tem que se conscientizar, né? Entender que esse pecado pode atrapalhar a vida dela e pedir perdão, né? Confessar. E eu acredito que ele naquele momento ali já vai ser expulso automaticamente, né? O nome de Jesus ele já faz esse trabalho. Bem dividido. As opiniões são bastante divididas sobre isso. Eu fiquei imaginando, ouvindo a fala do pessoal, que... Imagina uma pessoa, um cristão desviado, por exemplo. Ele está bêbado e vai orar por uma pessoa que está possessa por demônios. Eu não acredito que sairia. Eu não acredito que a pessoa seria liberta. Não sei. O que o senhor acha? O que o pastor Luciano está colocando, ele está colocando a regra. A regra realmente não sai. A regra, claro, alguém que está bêbado não vai orar. Um crente que está vivendo uma vida totalmente tortuosa diante de Deus, ele nem se atreve geralmente a chegar perto. Essa é a regra. Mas só que dentro dessa regra tem as exceções. Dentro dessa regra tem as exceções. Então, se nós podemos fazer apontamento dentro da Bíblia de casos como o de Atos 19, em que o texto diz que os jovens apanharam do demônio, nós também vamos encontrar casos que ocorreram. Então, é claro que dentro da regra, isso não acontece. Um crente que está afastado do Evangelho e está vivendo uma vida totalmente tortuosa, ele sabendo de como é os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, geralmente ele vai até se distanciar de uma situação dessa natureza. Mas que pode acontecer, pode acontecer. A Bíblia, ela apresenta várias ocasiões em que situações de expulsão de demônio e de milagres, ela ocorreram. O pastor Luciano, ele concordou comigo em uma das suas falas agora anteriores, em que ele diz que não existe apenas milagres dentro da igreja. Não existe apenas milagre dentro da igreja. Então, assim, acontecem situações miraculosas em outros ambientes por parte até mesmo de pagãos. Veja que quando Moisés chega no Egito, que o cajado ele é jogado no chão, os magos que lá havia faz a mesma coisa. Eles conseguem replicar o milagre de Moisés. Ele consegue reproduzir aquilo que lá existia. Nós vamos ver no livro de Daniel, que Daniel, quando ele é apresentado a Nabucodonosor por causa do sonho, é porque os magos que haviam ali, naquele momento, não conseguiam dar a interpretação. Mas havia magos que trabalhavam dentro do Palácio Real com o objetivo de fazer sinais e curas e situações miraculosas, tanto no período de Nabucodonosor, como no período de Beltesazar, que nós vamos ver também quando aparece a inscrição na parede. Então, essa é uma ocasião corriqueira ao longo da história, não apenas dentro do cristianismo, mas precede ao cristianismo. Nós vamos observar isso na história da igreja, e quando nós apontamos para algumas situações da igreja atual, nós também temos conhecimento de situações semelhantes a essa. É claro que eu não fiz nenhuma alusão a acontecimentos da atualidade, porque eu não quero fazer uma afirmação teológica a partir de uma experiência que aconteceu em algum lugar. Mas o texto ele apresenta inúmeras ocasiões em que expulsão de demônios e que acontecimentos miraculosos podem acontecer por parte de pessoas que estão em pecado. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Minha gratidão ao pastor Luciano Scala, da Comunidade Evangélica Vale de Bênção, e ao pastor Everaldo Cândido da Silva, da Igreja Cristã da Trindade. O contato desses dois irmãos está no facebook.com/programa Vejam Só. Basta acessar lá, entrar em contato com eles, convidando, elucidando dúvidas e assim por diante. Vamos ver o resultado da enquete? 64% votaram que
essa pessoa não vai conseguir expulsar demônios. 36% disseram que sim. Até o presente momento, cerca de 1.200 pessoas votaram. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.